Um abraço e uma ótima terça-feira. Vasco Matos está por detalhes. Ao que tudo indica, o treinador português será o novo técnico do Botafogo. Segundo informações, as negociações estão muito avançadas. Quero conversar sobre isso com vocês. No final eu vou dar a minha opinião, vou dizer o que eu acho, o que eu penso. Afinal de contas, aqui é um canal de torcedor. Então eu vou dizer aqui o que eu estou pensando disso tudo. Eu já dei alguns nomes, eu fiz aqui já um vídeo falando de técnicos que eu gostaria de ver à frente do time do Botafogo. E a gente vai trazer aqui muitas informações referentes ao Vasco Matos. Eu vou trazer aqui um texto, vou ler junto com vocês, contando a história do Vasco Matos e como que o time comandado por ele costuma se comportar. No caso, o Santa Clara, né, que é o time que ele está à frente lá em Portugal. Atualmente é o 4º colocado do Campeonato Português. É um time que vem se destacando aí no Campeonato Português, um time pequeno de Portugal que está disputando aí vaga nas competições europeias, né? Então isso chamou a atenção do Textor, que já há algum tempo vem conversando com o cara. Já aí há uns 45 dias que a gente ouve falar nesse nome, dentre muitos outros nomes que também foram entrevistados pelo Textor. E aí, muito tempo depois, aparentemente está confirmado que esse será o nome. Vamos conversar sobre isso. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Moisés Domingues, vou deixar a você um convite, que você se inscreva nesse canal, deixe o like e ative o sininho das notificações. Dessa forma você será avisado sempre que for postado vídeo novo aqui no canal e poderá assistir o vídeo na hora que ele for postado, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo, Meu Destino. Bom, pessoal, GE Botafogo, matéria de Jéssica Maldonado e Rafael Zarco. Botafogo encaminha a contratação do técnico Vasco Matos. Treinador português do Santa Clara é o escolhido de Textor para comandar o Botafogo em 2025. A busca do Botafogo por um treinador chegou ao fim. Textor escolheu Vasco Matos do Santa Clara para substituir Arthur Jorge, que deixou o clube no começo desse ano para assumir o Al Rayyan do Catar. Faltam detalhes para o anúncio. O empresário norte-americano já avisou ao clube português que pagará multa rescisória de 1 milhão de euros, totalizando aí cerca de 5.900.000 reais na cotação atual, para tirar o treinador da Europa. O treinador de 44 anos é uma das sensações da temporada portuguesa, com 14 vitórias em 26 jogos disputados em 2024 e 2025. O Santa Clara atualmente ocupa a 5ª posição da Liga de Portugal e sonha com uma vaga em competições europeias. O Botafogo está prestes a disputar mais um título em 2025. Na próxima quinta-feira entra em campo contra o Racing no El Cilindro, no duelo de ida pela Recopa Sul-Americana. Agora eu vou trazer outro texto aqui também do GE. O GE fez uma reportagem contando a história do treinador. Então eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai lendo, e como eu falei no início do vídeo, eu vou dar minha opinião no final do vídeo, que eu achei desse treinador. A matéria do GE é do dia 18 de janeiro. Entenda como Vasco Matos, alvo do Botafogo, virou um dos treinadores mais promissores de Portugal. Vasco Matos é um dos treinadores em ascensão no futebol português. Um dos nomes cotados para assumir o Botafogo, o ex-atacante. Então Vasco Matos, ele foi atacante, de carreira tímida como jogador, já dá sinais que vai dar passos mais longos na área técnica aos 44 anos. O comandante pendurou as chuteiras em 2016 e imediatamente foi se profissionalizar em cursos de treinadores da UEFA. No mesmo ano, assumiu um papel de auxiliar técnico no Leixões,
que estava na segunda divisão portuguesa. O primeiro trabalho como técnico veio em 2017 no Vila Franquense, que só comandou por 2 partidas. A passagem de destaque foi no Alverca em 2019, onde Vasco apareceu no cenário nacional pela primeira vez. Mesmo comandando um clube de segunda divisão, eliminou o Sport de Portugal, Sport, né, que é um time muito tradicional, é um dos maiores times de Portugal, da Taça Portugal com uma vitória por 2-0. Apesar do momento de brilho, Vasco resolveu dar na teoria um passo atrás. O português aceitou ser auxiliar no Casa Pia no ano seguinte. Em 3 anos fazendo parte da comissão de Felipe Martins, Matos ajudou a equipe a subir para a primeira divisão e terminar em 10º no ano inicial na elite portuguesa. No Santa Clara, a oportunidade de voltar a ser treinador apareceu em 2023, quando o Vasco, esse nome quebra, né? Esse cara não vai poder ser chamado assim aqui não, cara. Não dá pra gente ficar chamando o cara pelo nome dele, Vasco. Pelo amor de Deus, é Mr. Matos ou qualquer outra coisa. Vasco não dá. Não dá. Por liderar a reconstrução do Santa Clara, o clube acabara de cair para a segunda divisão e estava com um novo dono, Bruno Vicentim, ex-VP do Cruzeiro. Com o treinador, o Santa Clara foi campeão da segunda divisão e atualmente ocupa a 5ª posição do campeonato português. Mesmo com um time de orçamento modesto e recheado de jogadores que até foram dispensados de clubes brasileiros, a equipe do Açores se supera e briga por uma classificação para a próxima Liga Europa. Um jogador que está lá no Santa Clara é o Vinícius Lopes, que passou pelo Botafogo, não deixou nenhuma saudade e tá jogando lá, cara. Tá fazendo gol, é titular. Estilo de jogo. Um dos motivos que justifica a rápida ascensão de Vasco Matos é o seu jeito de ser. Talvez por ter sido jogador, gosta de ter um vestiário de linha direta e honesta. A liderança é na base de palavras fortes, ao invés de uma liderança no lado mais conciliador. Mesmo assim, ele teve boa relação com todos os jogadores por onde passou. Então essa matéria do GE dá a entender que ele tem um estilo mais boleirão, né? Como é o Renato Gaúcho aqui no Brasil. Vasco Matos gosta do jogo. No ano passado, o Southampton da Inglaterra sondou a situação do português, mas não avançou por uma proposta formal. Focamos-nos muito no trabalho, é no jogo, é desafiar os jogadores a serem melhores. Ele explicou, lembrando que o foco é garantir a manutenção, mas sempre com a preocupação de melhorar a cada jogo. Gosto muito de ganhar, não vim para aqui fazer amigos, vim para ganhar, afirmou antes do jogo contra o Farense em 4 de janeiro. Então ele tem esse espírito competitivo, né? Isso aqui é óbvio que um técnico tem que ter essa filosofia. Todo jogo entrar com essa mentalidade de vencer, é focar no jogo, é pensar no jogo que ele tem. Taticamente, gosto de escalar os times em 3-4-3. Uma formação diferente da que o Botafogo tem desde que virou SAF, geralmente escalado no 4-2-3-1. A parte defensiva é um dos destaques desde que assumiu. O Santa Clara subiu, levando apenas 19 gols em toda a segunda divisão. Na atual temporada foi vazado apenas 16 vezes. Só o Benfica, Porto e Sporting tem números melhores. Então, de acordo com o GE, ele é adepto do 3-4-3. 3 zagueiros, pelo visto, com alas, né? Não é assim que o time do Botafogo joga. Agora, vamos ver se ele vai seguir essa linha ou se ele vai manter aquela filosofia que o Botafogo vem tendo desde 2023. Linha de 4,
2 volantes, um meia armador com 2 pontas abertos e um centroavante móvel, né? Um atacante móvel. Vamos ver se ele vai ter essa mente aberta e se ele vai conseguir fazer o time do Botafogo funcionar com esse estilo. É claro que com esse estilo, né? É claro que o Textor obviamente conversou muito com ele, deixou tudo muito bem claro do que o Textor quer. Agora é conciliar as duas coisas e fazer as coisas acontecerem de forma eficiente, de maneira que o time renda em campo, porque o que a gente quer é em 2025 o Botafogo seguindo nessa linha de disputar títulos e, claro, conquistar títulos. Na parte ofensiva, o Santa Clara é mais tímido. A equipe geralmente se comporta em bloco baixo, colocando vários jogadores para se defender perto da própria área e ataca em transição. São 18 gols marcados em 17 partidas no Campeonato Português. Então ele tem praticamente um gol por jogo, né? Um gol por jogo. Então ele já em 17 jogos na atual temporada fez 18 gols e tomou 16. Pelo que eu entendi do texto, né, um pouco mais acima aqui, ele diz: na atual temporada foi vazado apenas 16 vezes. E aí mais abaixo ele diz: são 18 gols marcados em 17 partidas no Campeonato Português. Esses 16 gols também deve incluir outras competições, né? Liga, né? A Liga Portuguesa, Copa de Portugal, enfim, deve incluir alguma outra competição que não seja só o Campeonato Português. Bom, como eu falei, ele tem algumas coisas a seu favor, né? O fato dele estar fazendo um time que no papel não tem nomes conhecidos, está em 5º colocado, disputando vaga em competição europeia, está fazendo jogar esse time, cara. Mesmo que seja focado na parte defensiva, não faz muitos gols, mas toma poucos gols. Como eu falei, vamos ver como que será, né, a sua filosofia de jogo à frente do Botafogo. Mas ele está fazendo jogar um time, cara, que é fraco. O próprio Vinícius Lopes, que passou aqui pelo Botafogo, que a gente não tem saudade nenhuma, já tem 6 gols e 2 assistências em 16 jogos. Mas eu já havia dado a minha opinião aqui sobre o Vasco Matos. Eu vou reiterar o que eu já falei. Quando o nome dele estava sendo especulado, eu já tinha dito que não era o nome que me agradava. Somente minha opinião, cara. Quando surgiu essa confirmação aí, confesso, não era o que eu esperava um outro nome, um outro técnico. O cara tem uma carreira muito curta, não ganhou nada, está em ascensão. Mas agora, cara, o que aconteceu é a gente torcer para que dê certo, né? Eu sou botafoguense, então mesmo que algo não esteja ao meu gosto, eu torço para que dê certo. Afinal de contas, é ele que estará comandando o time que eu torço, cara. Então, agora é aguardar o que vai acontecer nos próximos dias, a confirmação, e até ele chegar, ele fazer um bom trabalho à frente do time, assim como foi Arthur Jorge ano passado. É torcer para dar certo. Torcer para dar certo. Não era o nome que eu gostaria. Eu preferiria que o Caçapa fosse o técnico do Botafogo. O Caçapa, que tem mais experiência do que o próprio Vasco Matos. É um cara que já conhece o futebol brasileiro, já conhece o time do Botafogo, já conhece o clube. É um cara que eu gosto. Eu acho que o Caçapa, ele tem muito potencial. Eu preferiria que o Caçapa fosse efetivado como técnico do Botafogo do que o próprio Vasco Matos viesse. Mas enfim, as coisas não acontecem como a gente quer, né? Agora torcer para que tudo dê certo da melhor forma possível e ele cale a boca de quem está criticando, né? Inclusive a minha, né? Que eu não quero ser o dono da razão aqui, não quero influenciar ninguém a pensar igual a mim, apenas falo como torcedor. Então, que o Mr. Matos comande o time do Botafogo de uma forma
eficiente, de uma forma muito competente, extraindo o máximo de potencial de cada jogador, organizando o time, organizando a defesa, mantendo o padrão ofensivo que o Botafogo vem tendo de um ano para cá. Enfim, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.